6 horas 37 minutos. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Simone. Bom dia, Doralice. Bom dia, Lucas. Bom dia, Juliana. Bom dia, Leonardo, Alberto. Bom dia, Flávio. Bom dia, Fábia Siqueira. Bom dia, Ameriquinha e mais 11 pessoas. Bom dia, Jorge. Bom dia, Patrícia Sardinha. Bom dia, Div, assim que diz, Fabiola. Bom dia. Vamos embora. Mais um programa Café com Registro de Imóveis, ao vivo para você, todos os dias de segunda a sexta. Mais de 300 lives realizadas com conteúdos riquíssimos. Bom dia, Rosângela. Bom dia, João, Gisele, Fabiola. Vamos embora. Já pegou seu café? Se você tá com café, eu já tô com café. E a gente está pronto para começar mais uma manhã com muita energia, com muita alegria e com muito conteúdo jurídico para você melhorar a sua carreira, melhorar seu dia, melhorar sua amizade comigo, professor que está com você todos os dias de manhã. Vamos embora. Bom dia, Maria. Bom dia, Aaron. Já passamos de 120 pessoas. Bom dia, Rogério Brochado, Raquel. Passou uma galera aqui. Bom dia, Sandiana. Passaram até mentorados meus aqui, que foi rápido demais. Sim. Hoje é dia de uso capião. Bom dia, professor Haroldo. Já chegou o nosso convidado. Daqui a pouquinho a gente vai começar cedinho a conversar com todo mundo que quer aprender a regularizar imóveis na prática. E não esqueça, dia 2, 4 e 6 de maio, maior evento do Brasil, Semana do Registro de Imóveis Descomplicado. Mais um evento meu e da minha equipe, ao vivo, online, gratuito para você. Se você quer aprender na prática, regularizar imóveis, quer aprender na prática os segredos do registro de imóveis, reserva a tua agenda, o link está na minha bio, te inscreve e vem, que a semana vai bombar muito. Vamos embora. Show! Meu café tá aqui. Pra quem não acredita, tem café aqui. Sim. 6 horas 39 minutos. Você tá ao vivo na melhor programação de registro de imóveis do Brasil. Canal que mais traz para você conteúdo e traz para você muita energia e com certeza motivação para o seu dia a dia de estudos e alavancar sua carreira sempre. Vamos embora, começando mais um Café Bom Dia a todas as 160 pessoas que estão por aqui. Que bom ter você cedo da manhã e a gente coloca na pauta Uso Capião e a galera já vem cedinho para conversar. Afinal, um tema que interessa a todos nós. E hoje tem convidado novo aqui no Café com Registro de Imóveis. Convidei um amigo meu, professor Haroldo, que é advogado no Rio de Janeiro, e vem trazer dicas da sua experiência profissional. Ele que também trabalha nessa área de colaborar com outros profissionais, com advogados e profissionais do direito, para que acelere a sua carreira. Deixa eu chamar ele aqui, um minutinho só. Vamos ver se já está por aqui. Tenho só que fazer a chamada aqui. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Bom dia! Que ótimo, Tudo bom, muito bem e você, falando como contigo. tá? Que animação, que galera com alto astral esse horário da manhã. E bom dia para todo mundo que está aí. O pessoal acorda cedo para estudar Imobiliário direito é muito imobiliário, bom, né? né? Então dá até essa animação para a gente acordar cedo, né? Muito bom. Verdade. Estou Você no Rio está de falando Janeiro, de moro onde? aqui Você no está no Rio de Rio de Janeiro. Estou no Janeiro? Rio, na Tijuca, Rio de Janeiro. Lugar bom, eu já tive nessa É. praia aí, é um lugar legal, hein? Muito bom, uma Não, zona nobre, sou nascido bonita, e né? criado aqui no Muito Rio de Janeiro. bacana. Meu escritório é aqui no centro do Rio e eu moro aqui pertinho também. Você advoga na área de imobiliário, né, Haroldo? Eu acompanho você no Instagram, né? Trabalha bastante e também ensina, claro, o pessoal as dicas de direito Ô, imobiliário na amigo, prática, né? quem descobre o direito imobiliário não quer largar, né? Não tem solução, né? Quem descobre o direito imobiliário, por isso que você ensina tão bem o pessoal esse sucesso todo, a gente tem essa oportunidade de passar para eles essa experiência, né? Eu advogo especificadamente no direito imobiliário, então eu trabalho desde o imobiliário na parte extrajudicial, quanto na parte judicial também no meu escritório. Tem outros sócios que fazem outras áreas, meu escritório não é só nessa atuação, mas eu trabalho especificadamente com toda essa parte imobiliária, desde a regularização de imóveis, o contencioso, extrajudicial. Tem tantos leques, né, de oportunidades para a pessoa trabalhar no imobiliário, né? Verdade, incrível, né? E hoje, como é que está vendo o extrajudicial? Está andando bem aí no Rio de Janeiro? Está conseguindo bons resultados? Porque a gente sabe que
o extrajudicial não é muito ensinado, né? Então, a gente acaba aprendendo depois da faculdade. Mas eu vejo que você domina bem a área e ensina muitos alunos, você tem muitos alunos advogados, né? Quais são as dúvidas mais frequentes que você vê hoje dessa galera e como é que Não, está interessante, né, funcionando o Salomão? Eu ia extra aí? falar isso, né? O direito imobiliário parece que ele é esquecido na faculdade, né? Ninguém explica da faculdade. E eu falo isso até assim, né? Dou aula na graduação, sou professor do FRJ e não tem na grade do FRJ, por exemplo, uma das melhores faculdades do Brasil, reiteradas vezes reconhecida como uma das melhores, e não tem na grade direito imobiliário. A advocacia extrajudicial, então, passa longe de se imaginar, explicar isso para os alunos, falar essas áreas para os alunos. Eu brigo lá na minha nacional, lá na UFRJ, para tentar colocar uma eletiva desse assunto, para a gente falar só numa eletiva, no final, pelo menos, para explicar para os alunos como é que funciona a advocacia extrajudicial, tanta coisa que você pode fazer extrajudicialmente. E a pandemia deu uma ótima lição para isso, né? Que assim, quando todo mundo ficou em lockdown fechadão, o que nós tínhamos para realizar era advocacia extrajudicial. Então, notificação de condômino, uso capião extrajudicial, assessoria em contratos, aditivos em contratos, rescisão, alteração contratual. Então, era tanta coisa que nós fazíamos no extrajudicial que funciona muito bem. Aqui no Rio de Janeiro, a uso capião extrajudicial, e você, como registrador, sabe disso, alguns cartórios eles ainda têm resistência também para essa questão cultural. Não estão acostumados. Então, tem aluno que advoga no interior, por exemplo, o cartório de notas não sabe fazer a ata notarial para começar ali uma uso capião. Imagina se levar a registro. É brincadeira isso, né? Então, há uma questão cultural que envolve todos os profissionais envolvidos no meio jurídico. Se a gente não estiver batendo forte, mostrando quais são os caminhos, o advogado não souber fazer bem uma ata notarial, preenchendo todos os requisitos da uso capião, quando chega lá no teu colo, quando chega para você como registrador, é um caos, né? Eu já peguei atas notariais de uso capião que você não imagina, assim, coisa de uma página, 2 páginas, que o cara nem explicou o tempo de posse, não explicou nenhum detalhe e queria levar isso a registro, queria transformar, reconhecer o uso capião na matrícula do imóvel. Fica totalmente inviável, né? Mas a advocacia extrajudicial tem crescido muito aqui no Rio de Janeiro, muito, muito mesmo. Que bom, eu tenho alguns alunos aí, vejo, converso com eles, tem muita coisa irregular aí, né? Muita coisa irregular. Todo o Brasil tem, né? Mas no próprio Rio de Janeiro, ali na capital, tem bastante coisa irregular. Agora, o pessoal gosta de pagar um IPTU, né? O pessoal paga um IPTUzinho do imóvel irregular para tentar garantir. E a questão que eu sei que chega para ti, também chega para mim, né? Se eu estou pagando IPTU, eu posso fazer uso capião? É certo? Está garantido? Não, é Garantida engraçado a isso, né? Tem vitória? Não. várias maneiras da gente explicar isso, mas eu gosto de ser muito prático, muito objetivo, né? Eu costumo brincar com meus alunos. Se você for aqui na prefeitura, aqui no Rio, e quiser pagar IPTU da tua caixa d'água, a prefeitura vai aceitar, cara, eu te garanto. Você fala com ela, eu sou proprietário de uma caixa d'água linda e eu quero pagar IPTU. A prefeitura vai colocar uma inscrição municipal no dele que você vai pagar IPTU. E as pessoas acham, né, de novo, por essa questão cultural, né, faltar explicação do que é regularização de imóvel, o que é matrícula, o que são várias coisas, que a pessoa acha que a propriedade está regular e ela está pagando vários anos IPTU naquela hipótese. E tem outro aspecto, né? Eu também, como dei aula e dou aula há muito tempo de processo civil, não existe prova absoluta. Você não vai ter um pagamento de IPTU e se é prova absoluta da sua posse. Não existe isso. Então, assim, o IPTU, junto com vários outros documentos naturais da comprovação da sua posse, você pode começar a pensar numa usucapião. Ainda mais quando nós falamos de usucapião extrajudicial, que você tem que ter ali uma prova pré-constituída muito boa, né? Então, assim, comprovantes regulares. Não dá para a pessoa imaginar que por ela pagar IPTU, eu estou pagando há 10 anos, estou pagando há 5 anos IPTU. Legal, mas você está exercendo a posse mesmo? Ou você nem ia no imóvel? Você não reside, você não tem comprovante de água, não tem comprovante de luz. Como é que você fala para mim? Isso acontece todo dia, Salomão. Chega no meu escritório, o cara, eu queria requerer uma usucapião, eu escutei você falando, dando uma palestra, eu falo, tá bom, mas vamos conversar aqui. Senta aqui no escritório, vamos conversar. Cadê? Cadê conta de luz? Cadê conta de água? Cadê comprovante? Você não recebe uma cartinha na sua casa com seu nome, com seu endereço, um cartão de crédito, nada, nada, nada que comprove que habitualmente você está na posse do imóvel. A pessoa, não, mas eu pago IPTU. Eu falei, realmente, você está numa situação delicada. Porque você só pagar IPTU está bem longe de você comprovar efetivamente a sua posse. É um entre vários documentos. Não sei se você concorda comigo, né? Mas não dá para ser uma prova
não existe prova É, absoluta, né? Não dá, né? não, ele ajuda, né? Ajuda. Ontem eu tinha uma conversa com um aluno também me falando, o cliente dele não estava pagando IPTU, mas queria fazer os capião. Eu disse, olha, eu acho importante pagar IPTU porque é uma prova boa. Não ter essa prova fica mais frágil a tua ideia de uso capião, porque o proprietário ele tem que saldar as dívidas do seu imóvel. Então ele mas não está no meu nome ainda. Mas para chegar no teu nome, às vezes tem que fazer algo antes, que é pagar o IPTU. Daí um outro aluno disse, mas o meu já estava inscrito na prefeitura que ele era o responsável do IPTU, só tinha a posse. A prefeitura inscreve, né? Não quer nem saber, né? Caixa d'água, vai tudo. E aí não pagou o IPTU, então teve a execução. Daí eu perguntei, tá, mas na execução, né? O que tu fez daí, né? Não, agora a gente está negociando. Eu disse, então, olha, negocia, faz um parcelamento, pelo menos. Porque se tu tá pagando, tu tá mostrando que tu tem vontade de ser dono. Ah, mas e depois, se eu não ficar dono, eu perdi esse IPTU. Tudo bem, mas aí que você não vai ficar dono se você não pagar o IPTU, né? Você tem que arriscar um pouco também se você quer essa propriedade, né? A uso capião não é uma fórmula matemática, é um conjunto de provas que leva alguém a declarar essa propriedade, seja o juiz ou o Não, perfeito, registrador. é isso aí, né? E aí aquilo que a gente fala tanto, né? Você tem que começar. A base para um uso capião, você vai concordar comigo, é a famosa expressãozinha latina, né? Animus domini, né? Se você não demonstra a sua intenção de ser dono, você não paga sequer IPTU, fica difícil, realmente. Mas assim, aí já aconteceu comigo, não sei se já chegou isso lá para você também, da pessoa não pagar o IPTU, mas ela tinha posse de verdade. Ela comprovava de maneira robusta. Sabe aquela pessoa assim que guarda aquela pastinha, que chegou lá no histórico, aquela pasta de papel velho, mas que ela guardava lá. Quando eu fiquei lá uns 2 dias, pedi para minha equipe lá organizar, planilhar, colocar lá por ano, o nome de quem estava, ela tinha tudo, cara, tinha tudo. Água, luz, net, acho que era Sky, sei lá, tudo o nome dela. E comprovava, só que não pagava imposto. Eu falei a mesma coisa. Eu falei, olha só, vamos fazer um negócio aqui. Eu tirei aquela certidãozinha da prefeitura, a enfitêutica e fiscal, tinha lá em aberto, já estava em dívida ativa. Eu falei, olha, vai na PGM, Procuradoria do Município aqui do Rio, que eles ficam abertos o tempo inteiro para parcelamento. Faz um parcelamento lá, paga esse negócio aí em 20 vezes, mas começa a pagar o imposto, que a gente vai acrescentar. Eu não queria ir pela uso capião extrajudicial. Acho que na época nem tinha extrajudicial ainda. Isso tem uns 5, 6 anos mais ou menos. Ainda nem tinha extrajudicial, a gente ia pela via judicial. Eu falei, paga o IPTU, ainda que esteja com data de agora, que você está pagando depois, é óbvio que o juiz vai entender que foi o advogado que mandou você pagar, mas você tem uma prova boa. Ela tinha uma continuidade da prova, da posse, então ficava mais fácil para a gente cogitar no uso capião. Mas o IPTU tem esse mito, né? Gira em torno dele, as pessoas... É aquela questão que eu falei, né? Como as pessoas não têm um entendimento que a propriedade é na matrícula, é RGI, a pessoa tendo um documento na mão, ela já acha que é proprietária, que dali é uma prova suficiente para tudo, né? Eu já tive aluno não, já tive, agora nessa época que antecedem os eventos, tu também faz eventos, está com a Sim. imersão daqui a alguns dias, né? Eu E a minha acho, né? imersão Que na dia é a tua advocacia vai ser imersão? dia 23 agora, esse sábado agora. É um sábado inteiro, uma maratona, imersão na advocacia Ah, imobiliária. legal. Todo mundo convidado, um evento online gratuito. Para se inscrever, vai lá no teu perfil, né? Lá no teu perfil Isso, vai tem na o minha link lá fotinha para se aqui, clica na inscrever. minha fotinha, tem lá um linkzinho azulzinho lá, só clicar lá, vai ser um evento online no sábado. E eu vou falar de outras coisas também. Eu gosto de falar 6 pilares assim na advocacia imobiliária. Então falo da regularização de imóveis, então falo de uso capião, ação de adjudicação compulsória, falo dos clássicos aí contratos de gaveta, que são importantes a gente estar conversando, tem muitos. Quando bem feito, eles também servem para instruir a tua uso capião, evidentemente, condominial e falo também de locações, né? Então a gente bate um papo lá sobre todas essas áreas que tem no direito imobiliário, áreas que não são faladas por ninguém, né? Na faculdade ninguém para te dar uma aula de direito condominial, né? A pessoa muito mal estuda isso em direito civil, né? Exatamente. Passa muito batido, né? Passa muito batido na faculdade, a gente sabe, né? E sabe que na pós também tem um problema, né? Na pós, às vezes, eu dou aula em pós, nosso tempo é muito curto. Só tem tantos bloquinhos de 25 minutos para isso aqui tudo de matéria, não dá tempo de entrar, né? Mas olha só, tem uma pergunta também que vem, que é comum, que é aquela pergunta do filho
herdeiro que quer fazer... Essa é campeão mundial, quer fazer usucapião do imóvel do pai. Então, essa é campeão mundial, né? Professor, eu moro no imóvel, meu pai morreu, fiquei no imóvel, tenho mais 3 irmãos. Eu posso fazer usucapião agora desse imóvel? Como é que... É certo, né? Certo, né? Já pago até IPTU, Não, né? Então, isso ó, é e muito aí? bom, O né? que tu Assim, acha? eu tenho certeza que você tem a mesma impressão, né? Faz um vídeo hoje falando de usucapião de herdeiro. A visualização vai lá para cima, pergunta, engajamento, a galera decola. Que é uma situação muito frequente, né? Porque as pessoas, o que acontece? O fulano morre lá, como a Muito. gente fala juridicamente, abriu sucessão, o herdeiro ficou lá no imóvel, não quer pagar o imposto de transmissão, não quer patrocinar, não quer pagar o ITD, não quer pagar o imposto no inventário, não quer abrir o inventário, não quer fazer nada, mas fica na posse. E aí vem aquela grande questão, né? E fica na posse mesmo, 10 anos, 15 anos, aí tem a sucessão da sucessão, morre outro e está lá no imóvel. Engraçado isso, né? O STJ, eu acompanho essa questão há muito tempo, né? Não sei se você também tem visto isso. A jurisprudência deu uma guinada, né? Antigamente a gente tinha um entendimento muito refratário a essa ideia de uma usucapião entre herdeiros, usucapião do imóvel do filho, do imóvel do pai pelo filho, e a jurisprudência começou a se abrir, né? Porque o grande problema, quando abre a sucessão, eu acho que eu fiz um vídeo desse assunto ontem mesmo, né? Quando abre sucessão, a partilha é um bem, a herança é considerada um bem indivisível e você aplica as regras do condomínio até o momento que você conclui a partilha. Então, todos os herdeiros, mesmo que não estejam na posse, eu já tive um caso de um herdeiro que morava fora do Brasil e nunca veio no imóvel. E tinham lá um herdeiro no imóvel. Então, em tese, esse herdeiro que morava na Europa estava na posse indireta pela SASINE, pela transmissão, automaticamente, e tinha um morando no imóvel, que estava na posse direta. Só que esse na posse direta, ele estava exercendo uma posse com ânimos domini, com intenção de ser dono, reformou o apartamento, fez benfeitorias, participava das assembleias em condomínio, dava pitaco, votava, tinha o nome dele em várias atas na assembleia, o boleto do condomínio já vinha em nome dele, tudo em nome dele. Então, toda a comunidade condominial já o enxergava como proprietário, isso era inequívoco. Ele participava de tudo. Interessante. Não tem como você negar que uma pessoa dessa não tem ânimos domini. É claro que a tese de defesa do advogado da parte contrária, desse herdeiro que vai perder o imóvel, é que ele tem a posse indireta. Isso é inegável. E quando você aplica as regras do condomínio, todos são coproprietários, pelo menos aqui em tese. Então, você tem uma situação delicada. Mas hoje, a jurisprudência, eu tenho acompanhado até os tribunais estaduais, isso é uma outra questão também, que os advogados não têm essa prática, né? Fica lendo informativo do STJ, STF, são muito importantes. Mas você tem que conhecer o tribunal para o qual você advoga. Se você advoga no Rio Grande do Sul, no Amazonas, você tem que conhecer aquele tribunal, que é o primeiro que vai enfrentar a tese, não adianta. Se você vai ajuizar uma ação de usucapião numa tese dessa, você sabe que não é uma tese muito simples, você tem que conhecer o entendimento do tribunal. Então, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo já estão reconhecendo a usucapião entre herdeiros. Então, nenhum problema o filho, que está na posse direta, querer usucapir o imóvel que era do pai dele, falecido, ou vivo. Nenhum problema, nenhum problema. As pessoas também têm essa história, né? A usucapião não faz discriminação se é pai, se é filho, se é irmão, se é tia, se é gato, se é cachorro, não faz diferença, cara. Se está na posse e preenche os requisitos da usucapião, uma posse exclusiva, contínua, vai embora, acabou, não tem essa, né? Muito legal isso, né? E as grandes dúvidas é porque há uma tendência em permitir a usucapião, mas também há aquela restrição quando os herdeiros apenas toleram que o outro herdeiro more, né? Então, a gente está tolerando que o mano more ali porque ele não tem casa. E daí o mano quer pegar de surpresa todo mundo com a usucapião. Aqui já é uma outra situação mais delicada, né? Então, não existe essa surpresa, né? A usucapião é uma posse com ânimos domini pública. Quer dizer assim, ó, gente, eu sou o dono desse imóvel, não tô querendo pegar ninguém de surpresa, escondidinho, né? Às vezes eu posto algum vídeo de usucapião, aparece alguém curioso no meu canal. Usucapião é roubo! Usucapião é roubo! Se calma, ninguém... Olha, seria roubo se fosse uma coisa escondida, né? Pegar ali, mas assim, do jeito que ocorre no Brasil, que é uma publicidade extensa daquela posse, todos começam a tratá-lo como dono, ele cuida do imóvel como se dono fosse, se opõe para proteger o imóvel de ataques,
E aí, ao final, com o tempo passando e ninguém questionando, é óbvio que ele se torna dono. Então, a surpresa é difícil. Eu estou lá, deixei o cara morar e de repente fui pego de surpresa. Isso é mais Não, e é difícil de interessante, eu acontecer, também né? já tive isso num aluno me falando nesse comentário, né? Não, mas o usucapião é um absurdo, eu sou proprietário, como é que a outra pessoa vai adquirir a minha propriedade, né? Eu costumo falar uma questão, acho que eu escutei o Tartucci falando isso uma vez, né? Só tem usucapião por uma razão muito simples. Você tem a negligência do proprietário e a atividade do possuidor. Acabou. O cara só vai usucapir por negligência do proprietário. Aquela frase clássica, né? A função social é o motor da propriedade. Se você não gira essa engrenagemzinha, se você não Isso aí. funciona essa função, não bota para funcionar, que nem aquele carro antigo, que eu sei que você tem um carro também de colecionador. Se você não pega aquele carro antigo e não funciona, não liga a ignição dele, não funciona o motor, vai pifar, não vai pifar? Vai parar. Né? Vai parar. É a propriedade. Vai, Se você vai, não vai. está dando função social, eu falo isso com as pessoas. Outra coisa que me perguntam muito, é bom a gente comentar também. Alugar o imóvel, ceder o imóvel incomodato, é exercer a posse. Eu estou exercendo a posse. Claro que eu estou exercendo a posse. Eu estou Isso. colocando o imóvel para alugar, estou recebendo remuneração, estou estimulando a moradia do locatário, estou dando função social. Agora, aquela pessoa que deixa a propriedade lá parada, fechada, paga IPTU e acha que está tudo resolvido e não consegue perceber que tem um possuidor do imóvel há 5 anos agindo como se dono fosse, não tem como a gente conversar que essa pessoa está negligenciando. Ela não tem como alegar que aquela pessoa está de maneira clandestina, digamos assim, sem falar de posse no aspecto jurídico, de maneira escondida ou sorrateira, exercendo a posse. A posse dela é mais do que pública, não tem como a gente discutir uma questão dessa. Exato. E muitas vezes a gente também acaba discutindo a questão dos títulos para uso capião, né? Então, o cara tem uma cessão de direitos hereditários, o cara tem uma promessa de compra e venda, o cara tem uma série de coisas assim. Cessão de direitos hereditários eu tenho visto muito agora com a questão da uso capião, mas com aquele viés assim, eu não quero pagar a tributação do inventário, então eu quero fazer pela cessão, né? Tem esse viés. Tu já tem visto essas sessões aparecendo para uso capião? Muito, Como é que está muito. aparecendo aí? Teve uma época aqui no Rio que os cartórios de notas não estavam fazendo sessões de direitos hereditários. Porque é muito complicado, né? Eles pararam, ou então pelo menos Não? estavam freando muito, estavam filtrando mais as sessões. Porque, assim, as pessoas gostam de fazer sessão de direitos hereditários, né? E, assim, acha que também tem a propriedade, não quer regularizar, não quer fazer o inventário, não quer pagar o imposto, querem burlar essas questões para tentar pegar um atalho para chegar na uso capião. Alguém aqui dos teus nossos ouvintes, aí, nossa galera que está acompanhando aqui, e te dá parabéns, hein, cara? A tua audiência tá maravilhosa, hein, galera? A audiência qualificada, 380 pessoas aqui participando, perguntando. São terríveis. Eles são terríveis. Se eu não venho de manhã, eu tenho medo que eles até batam aqui no apartamento. Onde é que o senhor tá? Não vai Tipo, hoje? 6h38, ainda não Medo disso. começou? O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Né? Pô, não é possível. Mas teve alguém que perguntou quando a gente fez aquele comentário aqui, né? A gente não pode deslizar, que a pessoa já pergunta, então atentos, é isso aí. O pessoal falou que mas o outro herdeiro que morava fora não fez o inventário, não requereu o inventário, não tinha inventário em andamento. Isso é uma outra questão também. Se está sendo feito inventário, a gente tem que reconhecer que, ainda que o inventário esteja se arrastando, mas a pessoa está exercendo a posse. Então, se tem inventário tramitando, os herdeiros estão, de certo modo, andando ali com aquele inventário, estão exercitando a sua posse e tem uma visão próxima ou distante de ter uma partilha. Fica mais difícil para aquela pessoa que está na posse tentar ali uma usucapião. Mas agora que você falou dos títulos, da cessão de direitos hereditários, eu tenho na minha cabeça, eu não sei se você vai concordar muito comigo, a regra da aquisição da propriedade é uma aquisição derivada. As pessoas adoram a usucapião para pegar um atalho e sair correndo para pegar uma aquisição originária, pular imposto. Então, na minha cabeça, isso acontece demais no meu escritório. As pessoas chegam lá querendo, com uma sucessão aberta, ou seja, um falecimento, um óbito, 2 óbitos, um inventário extrajudicial bem fácil de ser feito, só que está atrasado. 10 anos atrás, mas que dá para ser feito, e a pessoa quer fazer o quê? Ela quer chegar no escritório correndo com aquela cessão de direitos hereditários, quer pular e quer fazer um usucapião. A cessão de direitos hereditários, na minha visão,
ela é um título hábil para uso capião, sem sombra de dúvida. Eu acho que, para mim, comprova claramente que a pessoa está na posse. Se a gente pegar lá o provimento lá do CNJ, né, o 65, ele faz menção à seção de direitos hereditários. É título para você requerer a uso capião. Só que é dever, e você me corrija se eu estiver errado, do registrador fiscalizar essa cadeia sucessória, fiscalizar o pagamento do imposto. Peraí, faleceu a sua mãe há 5 anos atrás, você não fez inventário e agora você me aparece aqui querendo fazer uma uso capião? Não, peraí. Dá muito bem para você ir no próprio cartório de notas e fazer um inventário extrajudicial, pagar o imposto devido e regularizar o imóvel. Não é dessa forma. Então, assim, a cessão de direitos hereditários é um título, reconheço ele como válido para você, e o STJ reconhece tranquilamente, para você requerer uma uso capião, mas tem sempre que ponderar se ainda era viável se fazer um inventário. Interessante, porque ó, é muito comum que a cessão pode ter um bem específico, quando assinada por todos os herdeiros, ou cessão da cota, né? A cessão da cota eu sempre identifico como mais trabalhosa para uso capião, até porque o provimento fala em cessão de bem específico. Então, cedeu o bem específico, todos assinaram, e isso vai encaminhar que aquela posse é daquele bem. Mas não quer dizer que o cara fez uma cessão de cota e depois o cara consegue demonstrar que a cota correspondia ao imóvel. Isso é muito mais trabalhoso, mas tudo bem. Bom, mas aí a cessão, o caminho dela é o inventário. É o inventário. Então, ao óbice, né, criado no provimentos, ó, tem que dizer por que tu não fez o inventário. E aqui uma das causas qual é? Ó, o cara que faleceu tinha 40 imóveis e 8 filhos. Não sai inventário, não sai, é uma briga. Então, eu estou com essa dificuldade, né? E aí demonstrar o problema todo criado. Tudo bem. Agora, eu fico sempre questionando, e é uma coisa que me passa assim um pensamento, na usucapião extraordinária, ela não requer, ela limpa tudo, né? Ela não sabe, boa fé, vai, tem título, ela é uma coisa assim muito assim, ó, ficou tanto nessa posse, mas tanto, cara, é teu, né? E aí a propriedade se realiza fora do registro, fora de tudo, ela ocorre com o tempo mesmo. E eu fico pensando, será que precisa justificar um óbice nesse caso? Porque aqui eu não estou lidando com o título para diminuir prazo. Eu estou lidando com o tempo a longa distância. E eu vou dizer o que? O cara não é mais o dono? O cara já é o dono. Eu não preciso agora fazer uma avaliação do título dele, fazer uma avaliação do que está acontecendo no caso concreto. Eu tenho uma outra situação. O cara está há 30 anos lá. Como é que eu vou ficar? Porque não vai fazer inventário. Então, eu tenho ainda vou defender isso com mais propriedade, quem sabe a gente até um dia defende isso juntos no artigo, né? Mas eu acho que a usucapião extraordinária, ela passa por cima desse crivo do óbice, porque o tempo torna dono o possuidor sem Não, maiores concordo requisitos. plenamente contigo também. E outra coisa, né? As pessoas esquecem um pouco disso, né? A usucapião, ela tem fundamento constitucional, né? Então você tem amparo na Constituição que a pessoa pode usucapiar. Falta realmente, parece um conflito de normas, né? Parece um conflito de disposições, né? Porque eu tenho de um lado a pessoa que exerceu a posse, mas ela podia fazer a usucapião, mas você falou bem. Não é à toa que existe a usucapião ordinária e extraordinária. Né? O legislador ele trabalha numa inversão de prazo. Né? Se eu estou numa usucapião ordinária, que eu presumo uma boa-fé, justo título, o prazo é menor um pouquinho. E o legislador caprichou. Você pega uma usucapião extraordinária, começa com 15 anos. 15 anos, cara, é uma vidinha, né? É uma adolescência, é tempo pra caramba. Nossa. Se a pessoa chega com uma prova robusta de uma usucapião extraordinária, mas teve uma sucessão, 2 sucessões, você fica realmente numa situação bem delicada, né? Porque a pessoa tem uma posse altamente legítima, né? Totalmente protegida juridicamente, e aí ela podia ter feito inventário, mas não fez. E aí ela vai querer requerer o usucapião e não vai se autorizar, não vai se conceder ao usucapião dela só porque ela não fez o inventário. Então é uma questão a ser regulamentada. Eu também sinto falta disso, né? Há meio que um limbo jurídico sobre essa relação, né? Você não tem uma explicação muito clara sobre isso, né?
Exato. Por isso que a gente fica trabalhando e aí a gente sabe que no registro de imóveis, quando a coisa não está clara, a tendência é não ser realizado por causa da segurança jurídica, né? Então precisa de um pouco mais de argumentação em cima disso. Agora, além da seção de direitos hereditários, muita gente tem o famoso contratinho de promessa de compra e venda. Esse é guerreiro. Tu tem noção de quantos contratos tu acha que já viu nessa Cara, vida? muito, Eu muito. já Quando eu falo lá na imersão, que eu vou falar sábado, sobre contratos de gaveta, ou genericamente, claro que a promessa de compra e venda não é um contrato de gaveta, é um contrato típico pelo Código Civil, né? Mas as pessoas popularizaram tanto a promessa de compra e venda que parece aquele contrato de gaveta. Eu costumo brincar com aquele contrato de padaria, né? Que deve chegar para você algum desses também. Os caras parecem que estão numa mesa de bar fazendo um contrato, né? Então é um negócio que é uma piada, é um deboche aquele contrato. Mas a promessa de compra e venda é guerreira, né? E é um ótimo título, é um ótimo documento, né? É um contrato preliminar ali. E, evidentemente, ela é um título, na minha opinião, e eu acho que a jurisprudência convalida isso de maneira bem tranquila, para o cara até ir pela usucapião ordinária, com prova da boa-fé. Afinal de contas, foi com base nesse contrato de promessa de compra e venda que ele foi emitido da posse. Ele entrou na posse direta com base nesse título, né? E, inclusive, a promessa de compra e venda, ainda que para um instrumento particular, ela é hábil a ser levada ao registro. Então, não tem por que se discutir. Então, ainda que seja feito um documento particular de promessa de compra e venda, claro que, assim, tirando aquele de padaria, tirando aquele do boteco, todo mal feito, que você não consegue identificar o imóvel, não tem as dimensões, não tem as confrontações, número de matrícula, não tem nada, fica realmente uma coisa difícil. Mas aquela promessa de compra e venda, não vou ser nem exigente, tá? Razoavelmente redigida, que você consegue identificar as características da propriedade, do imóvel, a qualificação das partes. Cara, qualificação das partes. Eu pego o documento, que você tem assim, João da Silva, sei lá, identidade número tal. Você não tem endereço, não tem nacionalidade, estado civil para saber se o bonito é casado, qual o regime de bem. Você não tem nada. Realmente fica uma coisa mais delicada. Eu imagino o registrador lendo aquilo e falar: é isso aqui que você quer usucapiar? É com isso? Fica difícil. Mas é claro que a promessa. O cara fez o contrato na Lan House. O cara falou aqui, né? Fez o contrato né? na Lan House e pegou na papelaria. Eu sou no tempo da papelaria. O cara ia na papelaria, pegava o contrato feito. Contrato de locação é clássico, né? Contrato de locação de papelaria é clássico, né? Clássico. Então o cara vai lá. Só com os espaços para preencher, né? Aquela lacuna, né? O cara pega e vai preenchendo a caneta ali, vai fazendo a promessa de compra e venda e quer ir longe com aquele negócio, né? É interessantíssimo isso, né? E também tem outra questão também, tá? A promessa, da mesma forma que entre os herdeiros nós temos o problema do inventário e da usucapião, na promessa de compra e venda também o cara tem a questão da adjudicação compulsória, né? Esse é te perguntar. Diferencia para nós quando é um, quando outra é outro. Outra coisa, o assunto aqui vai indo no outro, né? Que vai puxando. Isso que é a beleza do direito imobiliário, né? Isso. Vamos só aproveitar um minuto para dizer. Nós temos 2 eventos pela frente. Tem o teu agora dia 22, tem o meu lá dia 2. Vamos então convidar o pessoal para os 2 eventos. 23, teu evento é dia sábado. 23 agora. Como é que o pessoal se inscreve nesse evento? No Instagram, clica lá na minha fotinha. Depois que a gente terminar aqui, vamos continuar aqui mantendo a audiência lá em cima. Terminando aqui, corre lá no meu link, clica lá. Você vai ter o link para participar da minha imersão na advocacia imobiliária. Eu vou falar dia 23. Dia 23. Não é tão cedo que nem o café com registro, tá? Mas é a partir das 7h45. 7h45, sábado. E aí não tem hora para terminar, não, gente. Eu vou até 1h da tarde, a gente vai embora falando lá. Dicas maravilhosas. E o seu evento? Sensacional. E no dia 2, 4 e 6, dia 2, 4 e 6 de maio, tem o meu evento, a Semana do Registro de Imóveis Complicados. Também fica o convite aqui para todo mundo. Mas vamos tocar com essa audiência maravilhosa, que é muito conteúdo. Vamos lá, adjudicação compulsória. Perfeito. E uso capião. O primeiro ponto que a gente tem que colocar os pingos nos is, que só se pode adjudicar aquilo que você já prometeu que ia entregar à pessoa. Eu não posso fazer uma ação de adjudicação compulsória com cessão de direitos hereditários. Eu tenho a cessão dos direitos hereditários. A pessoa já quer pular, né? Apressadinho, né? Ele já quer adjudicar a propriedade. Calma, calma. Então, primeiro ponto, para a gente falar em ação de adjudicação compulsória, eu tenho que ter uma promessa de compra e venda. Eu tenho que ter... Pode ser para o instrumento público ou particular, tá?
mas pelo menos uma particular razoavelmente redigida, que as pessoas consigam entender adequadamente o imóvel que você está se tratando ali, as partes. Perfeito. Promessa de compra e venda, instrumento público ou particular, prova da quitação, que eu paguei, cumpri aquela promessa de compra e venda. A jurisprudência tem até admitido aqueles casos bem peculiares que eu tenho uma promessa de compra e venda de 10, 15 anos atrás, que o crédito decorrente da promessa já estaria prescrito. Então, essa pretensão já não teria mais exigibilidade. Então, se você demonstrar isso, você consegue também. E também o terceiro requisito aqui básico é a recusa do promitente vendedor em lhe dar a escritura definitiva. Então, uma notificaçãozinha vai muito bem, faz uma notificação. A notificação de maneira informal, não precisa ser uma coisa tão formal como a gente fazia antigamente, vai no cartório de títulos e documentos. Hoje você consegue fazer essa prova, até o cartório já faz por e-mail, né? Então você já consegue fazer uma notificação muito simples ali para você manejar uma promessa, uma adjudicação compulsória, uma ação de adjudicação compulsória. Mas vamos lá. Legal esse item que tu falou ali, fazer um recorte. Gostei muito daquele item, se o crédito já está prescrito, pode excepcionalmente admitir a promessa sem a quitação. Perfeito, é. Interessante. Sim. Isso. O promitente vendedor, ele não conseguiria mais me exigir esse crédito. Não tem mais exigibilidade jurídica. A prescrição já fulminou esse negócio. Então, em tese, já não tem mais como ter exigibilidade. Evidentemente, se ele ajuizasse a promessa como um contrato, como um título contra mim, eu alegaria na defesa a prescrição e estaria fulminada essa pretensão dele. Então, a jurisprudência foi construindo isso. Aqui no Rio de Janeiro, Salomão, há muitos anos atrás, você deve lembrar, teve uma tragédia, o desabamento de um prédio. E tem muito tempo isso, em Haro Palace 2. Eu tenho até hoje clientes naqueles imóveis ao redor. O que aconteceu? O prédio ruiu. Uma tragédia. Mas todos os... Aquele do empresário Narras, não era algo assim? Os prédios ao redor, a comunidade condominial ao redor ficou muito tensa. E abandonaram os imóveis. O que aconteceu? Os condomínios ao redor ficaram vazios. Muita gente que estava ali, tinha promessa de compra e venda, parou de pagar. E a construtora que fez todo o empreendimento, o que aconteceu? Ela também foi à falência. Porque também acabou, né? A reputação da coisa. Uma desgraça geral. Eu costumo falar com o advogado, muitas vezes atua da desgraça, né? Atua do falecimento, do inventário e dessas questões. Sabe o que aconteceu ali? Eu tenho alguns clientes naquela região. Todos eles pararam de pagar a promessa de compra e venda que eles tinham. Antigamente não tinha nem alienação fiduciária, né? Então era aquela promessinha de compra e venda, geralmente com uma hipoteca, não era nem alienação fiduciária na matrícula. Pararam de pagar. E, por outro lado, a construtora entrou em falência, acabou, virou pó, virou lixo e acabou. E aquelas pessoas chegam para mim hoje com 10, 15 anos de uma promessa de compra e venda sem quitação. Pararam de pagar. Então ficaram na posse do imóvel, sem pagar durante 10, 15 anos. O promitente comprador entrou em falência, olhei lá na falência, nem foi listado no quadro de credores esses promitentes compradores e pronto, eles ficaram na posse diretamente, sem exercitar, sem cumprir, pagar as prestações e o crédito da promessa já estava prescrito. Não tinha como ser exigido. Então, tem várias ações de adjudicação compulsória no Rio nesse propósito, nessa linha. E aí que tem essa tese, né? Se já não tem mais como se exigir, automaticamente o próprio judiciário pode reconhecer incidentalmente a prescrição, o que automaticamente vai permitir que a pessoa tenha a adjudicação do imóvel. Então, tem várias ações de adjudicação compulsória sendo julgada procedente. Mas voltando à nossa pergunta de início, se ainda for viável fazer a ação de adjudicação compulsória, eu entendo que o cara também não pode pegar o atalho do uso capião. Não dá. Se ainda é totalmente viável, mas não tem tributação, vai ter tributação depois, lá o pagamento do teu ITBI, na sua conclusão da adjudicação compulsória. Mas não dá para a gente sair pegando, correndo, por exemplo, fazendo uma uso capião, se ainda é totalmente viável a adjudicação compulsória. É o mesmo dilema que a gente tem no inventário e na uso capião. Eu também enxergo ele aqui. Perfeito, também acho que sim, também acho que sim. E assim, quando a gente vê as promessas, né? Promessa, o caminho dela é a escritura. Então, a exceção é ela ir para uso capião. O caminho dela natural é a escritura. Mas tem muitas exceções, né, Haroldo?
Cessão da promessa, da cessão. Tu pega essas também, Marco, eu tenho sessões, como uma é que que é o tu lida recorde, isso? tá? Eu tenho uma. Aqui no Rio de Janeiro tem a Baixada Fluminense, tem alguns locais ali, Nova Iguaçu, Duque de Caxias. Tudo posse. Tudo posse. Tudo posse. Só posse. Só posse. Tá aí uma dica para quem está advogando, começando. Se você escolher um bairro, uma área onde tudo seja posse, você vai ter muito serviço na regularização de imóveis. Desde a elaboração de contratos, que assim, as pessoas, infelizmente, ou felizmente, depende do ângulo que se analise, às vezes estão na posse, elas não têm condições de fazer uma escritura, não têm condições de fazer um procedimento perante o RGI, e elas simplesmente querem fazer um contrato. Então vai somando aquela posse, a posse de um com a posse de outro, por instrumentos particulares. Eu tenho um em Nova Iguaçu, que é tudo com base na cessão de direitos hereditários. Tem 21 sucessões. 21 sucessões. 21 Nossa! Nossa! recorde. Chegou na Recorde, fase recorde. registral. Chegou na fase registral, o registrador, como de praxe, o provimento manda, ele pediu para eu esclarecer por que não foi feito o inventário. Aí foi muito simples. Eu peguei e listei. Falei, olha, nós temos aqui 21 sucessões, temos herdeiros em todos os locais, teria que ser feito o inventário dos filhos, eu não tenho nem ideia quantos herdeiros seriam. É curioso que nesse aí, não deveria falar, mas assim, espero que não esteja, ninguém identifique isso. Um sucessor tem um nome muito curioso, que eu não esqueci isso. O nome do cara era Feliz da Silva. O nome dele. Antigamente, nomes diferentes, né? Olha Mas, aí. enfim, 21 sucessões, todas abertas, todas sem inventário, ninguém concluiu inventário de nada, e você tinha lá 4, 5, 6, várias sessões de direitos hereditários. Não tem solução. É inventário. É inventário, partir para o inventário extrajudicial e estou lá para concluir esse inventário. Interessante, é interessante. Eu pego sessões de promessa, já peguei várias sessões, porque é uma praxe, né? A gente nunca pode recriminar, mas às vezes é o que dá para a pessoa fazer. Mas a pessoa está ali no meio do negócio imobiliário e ela faz o contrato que se apresenta melhor naquela circunstância. E a gente sabe, né, Haroldo, que quando a pessoa se apaixona pelo imóvel, não tem Cristo que tire ela daquela compra. O cara, a pessoa quando me liga, ai, dá uma olhadinha no imóvel tal, aí eu começo, olha esse imóvel, não, já dei o sinal, já assinei. O cara, ele se apaixona. Então compete ao profissional do direito muito mais conhecer o que está acontecendo na sociedade brasileira hoje do que recriminar a própria conduta. E não tem como a gente dizer assim, ó, não façam contratos. Isso está acontecendo. Nessa hora deve ter vários assinados, né? O dia inteiro, não para. Então, áreas de posse, cessões de direitos, promessas de compra e venda, inúmeros são os casos que aparecem todos os dias, né? Todos os dias. Mas eu quero saber lá no registro de imóveis. Tu recebe muita nota devolutiva ou não? Como é que estão Não, as mas olha só exigências fazer mais um ali? comentário complementando o seu anterior. Outra coisa, né? O Código Civil estimula, permite que nós façamos contratos atípicos. Não tem como você evitar que a pessoa que está lá, né? A pessoa física, como você bem falou, ela compra pela paixão. O corretor que é bom nisso é o profissional especializado. Ele Isso. leva a pessoa física, mostra aquela varanda bonita, aquela vista bonita, a pessoa se apaixona, ela compra de qualquer maneira, não tem solução. A pessoa jurídica, investidor, não, ele compra pela razão, ele está preocupado no bom negócio, o bom investimento dele, né? Mas é interessante falar isso, né? Os contratos têm contratos típicos e atípicos, e não tem como você negar. O trabalho do advogado também é assessorar aquela pessoa que quer fazer um documento particular, que a gente sabe que não vai transferir a propriedade. Eu coloco isso no próprio contrato, explico isso bem às partes. Olha, vocês estão fazendo um instrumento particular aqui, mas vocês têm plena consciência que o momento natural, adequado, vocês têm que fazer uma escritura pública para fazer a compra e venda, para fazer a promessa, o que você queira fazer, porque isso é importante. Agora, a questão que você me perguntou, né? Esses registradores são terríveis, cara. Esses registradores são terríveis. Ficam fazendo aquelas notas devolutivas ali. A lei permite ser bem simples na nota. Então, venha comprovante disso, venha aquilo, venha não sei o quê. Mas, fora de brincadeira, é o trabalho do registrador. Eu fico imaginando o seu trabalho, né? Porque o cara chega lá com uma ata notarial feita no... Cartório de notas é completamente diferente de cartório de registro. Cartório de notas é outro mundo, é outra coisa. Não vamos falar mal dos colegas da área aqui, mas assim, o cartório de notas ele lavra a escritura que a pessoa requereu.
Isso aí. Inclusive de bem disponível, é permitido, né? Ele é permitido. Ele coloca lá, ó, essa ata notarial não transfere a propriedade. Você tem ciência disso. Essa cessão da posse, essa escritura declaratória de posse, ela não transfere a sua propriedade. Eu só estou declarando o que você está me dizendo. Agora, se você mentiu, eu estou declarando o que você me falou. Você falou que está 10 anos na posse. Arranjou 2 testemunhas lá que eu finjo que não estão mentindo e estão declarando que você está na posse, eu estou botando isso na escritura. Agora, quando bate lá no RGI, o trabalho do registrador é muito mais complexo. Afinal de contas, ele vai tirar a propriedade de um, colocar em nome de outra pessoa. Isso é uma coisa muito séria. Extremamente complicado. Seríssimo isso. Seríssimo. Então, as pessoas têm um problema com o registrador. Ah, mas eles pediam uma nota devolutiva. Como a gente fala na prática, né? Foi para o exame, veio cheio de exigência, fica fazendo um monte de exigência. Aí, às vezes, chega no escritório para eu ver essas exigências. E travou, vocês estão me ouvindo? Voltou, acho que está funcionando, tá indo. Show. Voltou. Aí eu pego lá na origem da nota devolutiva, eu vou ler a ata notarial. Aí você olha a ata notarial, é de chorar. Uma ata notarial toda incompleta, você não tem informações nenhuma, não indica qual é a modalidade pretendida, não traz o tempo de posse, não é instruída com documentação. Essa minha ata notarial de Nova Iguaçu que eu falei, ela tem quase isso aqui, quase 400 documentos. É enorme. Eu junto foto, memorial, planta, prova clara da posse de todo mundo que estava no imóvel. Isso tem que ser uma ata notarial bem feita. Você já leva ao tabelião uma série de documentos para auxiliar essa ata, né? Isso é uma função do advogado. O advogado ele tem que levar o máximo de elementos, não só pedir a ata, porque se for só pedir a ata, o tabelião vai lá olhar, vai fazer o que tem. Agora, se você levar uma série de documentos, aí ele vai começar a montar uma ata mais robusta, que quando chegar ao registro, com o requerimento e outros documentos, negativas e planta, já vai ser uma coisa mais forte. Eu falo para os meus alunos que, na minha cabeça, eu percebo que o macete da usucapião, o pulinho da usucapião extrajudicial, não está no registro, está no cartório de notas. Está no cartório de notas. Que quando você faz uma ata notarial minuciosa, as pessoas acham que a ata notarial é assim, hoje é terça, né? Sexta-feira eu vou no cartório e faço uma ata notarial. Não é assim, cara. Eu levo, às vezes, 2 meses só preparando para trabalho de investigação. É cobrando o cliente, documento, vai na concessionária, pede uma declaração de quem pagou as contas de luz, quem pagou conta de água. Aí a concessionária emite uma declaração para quem não sabe. Outra dica. Não sei qual é a concessionária de cada um, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Light, a concessionária de energia elétrica. Se você for lá e requerer uma declaração, por exemplo, dos últimos 5 anos, quem fez o pagamento da luz, eles informam. E você instrui isso tudo na ata notarial, apresentando, olha, nos últimos 5 anos, estou aqui numa usucapião convencional, basiquinha de 5 anos. Nos últimos anos, quem pagou foi o Feliz da Silva, está em nome dele. Aí tem o IPTU, tem a água, junta tudo na ata notarial, faz uma ata notarial robusta para aí sim você levar o RGI, levar ao registro. Se o registrador fizer exigências, porque às vezes eu também tenho essa impressão, o registrador às vezes não está muito seguro e na dúvida ele realmente fica num problema, como a gente falou, um abacaxi no colo dele, na dúvida ele não registra. E aí entra em cena a famosa dúvida registral, né? Entra em cena a famosa dúvida registral. Claro, eu só queria falar que quando a ata vem encorpada, né? A ata vem encorpada, parruda, boa, forte, né? Eu, como registrador, eu respeito mais do que a ata bem simples, tá? Por quê? Porque eu sei que eu vou ter mais profundidade na análise, porque ela está mencionando uma série de fatos e juntando documentos. Então, o advogado que leva e monta uma ata mais forte e também o requerimento apresentado ao registrador com a ata e os documentos e a petição, o requerimento, né, Haroldo, a petição inicial do registrador ali para o registrador, ela também tem que ser bem montada pelo advogado, né? Às vezes vem de uma folhinha, solicita uso capião. Calma, tem mais elementos, né? Então, é importante essa clareza na argumentação ao registrador,
Até para que o registrador veja, não, isso aqui é uma coisa séria, não é uma brincadeira, né? Não que a outra seja, mas essa aqui está tão forte o troço que, olha, eu tenho que ter um cuidado maior aqui para dar uma nota Imagina você tenha devolutiva. passado Né? por isso. Chegou no meu escritório uma nota devolutiva dessa, 2 páginas. 2 páginas de exigência. Aí o cara chegou para mim revoltado, era advogado, colega advogado, que estava requerendo a uso capião. Acaba que, como a gente tem muitos alunos advogados, advogados nos procuram também. Aí eu fui pegar para olhar o histórico da uso capião do que ele tinha feito. Caramba, tudo incompleto, sem título, o cara não informava se tinha título translativo, se não tinha. Você não tinha a descrição que tinha na ata notarial, não estava batendo com a matrícula do imóvel. Você tinha... E, cara, realmente você está querendo fazer um milagre. É que as pessoas têm uma impressão que a uso capião ela passa assim, arrebatando tudo, né, levando tudo. Não é assim desse jeito. Tem que ter uma segurança jurídica, não é dessa forma. Não dá para ser desse jeito. E outro comentário é... As pessoas acham que é um mantra. Tu fala, usa o capião e as portas se abrem. E vai, né? Por que o registrador não está registrando a minha uso capião, gente? A uso capião resolve tudo. É aquisição originária, sai levando tudo, tira os gravames do imóvel, tira tudo. As pessoas acham assim, é um passe de mágica. Não é. Outra coisa, o trabalho do advogado, e aí é bom que você menciona isso, e a gente falar disso aqui, o trabalho do advogado na advocacia extrajudicial é um trabalho extrajudicial, gente. Compreenda isso. Você tem que auxiliar o cliente desde a preparação dos documentos, organização, para depois você procurar o cartório de notas para fazer a ata notarial. Terminou a ata notarial, você vai fazer um requerimento, uma petição fundamentada para apresentar isso ao registrador. Não faz um requerimento de qualquer maneira. Você não faz isso para uma petição para o juiz, pô. Você tem que fazer um requerimento fundamentado, adequado. Eu tenho um caso que eu requeri a uso capião extrajudicial. As pessoas ficam perguntando aqui, né? Qual o registro, qual que foi, não sei o quê. Não deixa eu me comprometer, não vou falar aqui do cartório, eu vou falar o nome de registrador aqui, não precisa, né? Mas assim, por exemplo, tem que ter técnica no negócio. Pouca gente faz isso. Eu estava requerendo uma uso capião ordinária. Mas eu reconheço no meu coraçãozinho que o título que a pessoa tinha alguns defeitos, alguns problemas. Mas eu estava indo pela ordinária. Eu falei, eu vou por ela, vou manter firme nela. Só que no meu requerimento, o que eu fiz? Olha, vem requerer a uso capião extrajudicial, com fundamento no provimento, blá, blá, blá. Subsidiariamente, observe que também é cabível se preencher o prazo da uso capião extraordinária. Ainda que tenha esse problema no título, que é o título aquisitivo, porque assim, as seções de direitos hereditários, volta e meia, você observa com detalhes. A pessoa pula um herdeiro, tem um herdeiro que ficou de fora. Então, se você fizer aquela árvore, né, de todas as sucessões, fizer direitinho, você percebe que teve alguma coisa errada. Pulou um herdeiro, pulou uma pessoa. Então, isso vai dar problema. E o registrador não vai deixar isso passar. Ele vai olhar isso minuciosamente, com calma, naquele exame que ele faz. Então, como eu sabia que tinha problemas no meu título, eu já requeri subsidiariamente a uso capião extraordinária, que aí não precisa de título, não precisa de boa-fé. Aí você vai direto. Boa. Isso é técnica. Você tem que saber requerer. Exatamente. Né? Se o registrador colocar exigências na minha uso capião ordinária, ele já está com o meu requerimento da extra. Ele já pode avaliar a extraordinária para requerer, para deferir, por exemplo, a uso capião extraordinária. A mesma coisa na suscitação de dúvida. Quando vai pedir para o oficial suscitar a dúvida, antes, uma dica, é você dar uma argumentada bem forte, né? Que veio a devolutiva, daí você argumenta, pede que o oficial reveja seu posicionamento e depois pede a suscitação. Porque aí dá tempo do oficial também, não, peraí, aqui realmente eu já revi meu posicionamento, porque o advogado entendeu de uma forma, eu disse, não, daqui a pouco eu olhei, mas ele tem razão. Ele tem razão. Então, eu também, a técnica é você fazer dessa forma o pedido de uso capião, fazer a suscitação com o pedido de retratação. São técnicas, né? A advocacia, o registro, o notas, é um jogo de xadrez, né? Você vai mexendo, vai jogando. Eu entendo que a pessoa que advoga no extrajudicial, às vezes ela não quer se envolver no contencioso. Como eu tenho uma experiência de contencioso, trabalhei muito tempo no contencioso e faço ainda contencioso,
É exatamente o que você falou se você mudar a concepção para o juiz. O juiz deu uma decisão interlocutória que você não concorda, eu posso partir para a violência e fazer um agravo de instrumento e ir para o tribunal. Mas vamos lá, não precisa. Tenta despachar. Hoje você faz uma conferência com o magistrado, tenta despachar, faz um pedido de reconsideração, traz argumentos fortes nesse seu pedido de reconsideração. Não funcionou? Aí você parte para o teu agravo de instrumento. A mesma coisa. Tenta lá, liga para o cartório, marca um dia com o registrador, tenta conversar com ele, explica ali a linguagem verbal, né? É muito mais clara que a linguagem escrita. Tenta conversar, ele vai te atender, vai te receber. Você fala de 5 minutinhos com ele. Quem sabe ele acolhe os seus argumentos e não precisa de suscitar dúvida. Mas eu faço isso também. Eu trago meus argumentos fortes e lá no final eu falo, caso não sejam acolhidos, requeira a dúvida registral. Até porque, instaurada a dúvida, eu vou me manifestar antes de ir para o judiciário. Quando eu me manifestar, esses argumentos que eu trouxe já são argumentos que eu vou utilizar na minha dúvida. Então, é importante o advogado saber trabalhar com essas questões, né? Muito, muito importante, muito legal. Haroldo, nós estamos na maior audiência do café desde a sua fundação. Queria te dar esses parabéns, então, e dizer, nós chegamos a 465 pessoas ao vivo, e acabando que o recorde era a semana passada, em 434, eu acho. Então, hoje você é a live com a maior Vou mandar audiência fazer uma plaquinha, já fazer uma realizada plaquinha. pelo Botar café. plaquinha aqui, aquelas plaquinhas que nós temos aí. Vou botar uma sua atrás aí. Vamos mandar fazer uma plaquinha dessa. Quando eu comecei a fazer live, isso tinha 5, 10 pessoas, né? Tu vê como muda o mundo, né? E a gente sempre acreditando num projeto e tendo fé e fazendo a coisa certa, né, Haroldo? Tudo caminha, né? Tudo caminha bem. A gente que trabalha com isso sabe como é importante ter integridade na rede e estar junto com a audiência, né? Então, hoje, eu queria só deixar registrado que a live, a maior live do café até hoje é a sua, 465, que eu anotei aqui. Bom, nós estamos chegando para o final. Quero que você convide o pessoal para o seu evento. Depois quero convidar para o meu também. E a gente vai agradecer demais essa parceria e começar essa terça-feira forte. Tenho muito que agradecer. Você sabe que eu sou seu seguidor, já acompanhava teu trabalho. Você muito gentilmente fez contato comigo. Nós começamos essa amizade tão saudável e tão ética como você falou. Nós estamos aí no online, eu sou advogado, você é registrador, nós estamos aí no online divulgando o nosso conhecimento para todo mundo, com muita ética, mas o que você falou, aquelas 2 palavras clássicas, né? Com consistência e persistência. Você só está com uma audiência dessa por um trabalho muito sério que você faz. Eu tenho certeza que você acompanha todo mundo na internet aí, nós sabemos e a gente reconhece de cara quando o trabalho não é muito sério, o trabalho não é muito ético, e eu tenho que te dar parabéns pelo seu trabalho. Fico muito grato pelo convite e estar participando desse momento histórico desse seu programa. Quero convidar todo mundo a participar da minha imersão na advocacia imobiliária, dia 23 agora, esse sábado agora. Clica lá no link da minha bio lá, você pode fazer a inscrição, evento online gratuito. Vai ser uma manhã, uma tarde inteira, falando só sobre advocacia imobiliária, passando dicas, insights maravilhosos para você decolar com a sua advocacia. Genial! Se inscrevam, então, no evento do professor, agora dia 23. E depois vai lá assistir o meu evento, dia 2, 4 e 6 de maio, também a Semana do Registro Imóvel. Eu sei que o professor também vai estar lá, vou passar na do professor. E a gente assim vai ajudando a todos e crescendo junto nesse bolo maravilhoso, né? Então, professor, obrigado pela presença, obrigado. Dá até uma dó do cara encerrar uma live com tanta gente, mas a gente tem que trabalhar. É verdade, tem que trabalhar, não tem jeito, dá pra só de live, né? Mas isso aqui também é trabalho, é um trabalho sério. Eu tenho certeza que nós demos dicas preciosas para muita gente que está aqui. E é interessante, às vezes a gente fala uma coisa, o cara está com um problema na mesa do escritório dele. A gente mata essa dúvida aqui e ajuda a pessoa. Isso é incrível, isso é maravilhoso no nosso trabalho. Perfeito, perfeito. Sigam o professor Haroldo nas redes sociais. Eu tenho o banner dele no meu perfil de ontem. Essa live fica salva. Meu filho depois sobe ela para o YouTube também, para quem quiser acessar. E obrigado a todos pela linda manhã que nós tivemos. Professor, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.